Bom, meus amigos, né, meus queridos irmãos do ser, né, é uma presença, eu não podia deixar de iniciar minha fala falando do prazer e da honra mesmo, que é estar aqui dividindo esse momento de reflexão, esses instantes, digamos assim, de uma proposta que possa, de alguma maneira, arejar e também aprimorar algumas das nossas ideias, das nossas reflexões, através da luz do Espiritismo, né? Eu entendo exatamente o papel do Espiritismo como algo que vem clarear as coisas e nos facilitar o entendimento do mundo e da nossa própria essência, né? Então, agradeço demais a oportunidade, o convite e a possibilidade de estarmos aqui trocando ideias e também afetos e energias. Bom, meus queridos, eu trouxe para a gente refletir, então, portanto, na manhã de hoje, uma proposta que, a princípio, pode parecer um pouco árido, um tema que muitas vezes a gente não gosta de falar, uma coisa que a gente não gosta de evitar, talvez, pensar até, e menos ainda falar. Então, por isso, o título do meu estudo a gente chamou de A Morte e o Morrer, e eu espero que fique bem claro as razões que nos trouxeram a propor esse estudo, pensando exatamente nesse sentido já, né? De antemão, eu já antecipo que boa parte dessa proposta de reflexão, ela se ancora no sentido de que, durante muito tempo, e isso não é de hoje, ao longo da história da humanidade, muitos sentidos, digamos assim, um tanto negativos, foram atribuídos à ideia de morte e também ao ato de morrer. Então, a proposta de hoje é, junto com o Espiritismo, a gente propor novos sentidos, novos valores. E o quanto que falar e pensar sobre a morte, ela é extremamente importante no sentido de trazer novas configurações e novos contextos para a nossa própria experiência de vida aqui enquanto espíritos encarnados. Então eu começo, né, e aí eu vou contar com a ajuda da Jana aí para poder ir passando os pontos para mim. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar diante disso é que, na bem da verdade, como eu espero que fique bem claro, quando a gente vai falar de morte, ao fim e ao cabo, ou seja, em última análise, a gente vai estar falando especialmente de vida, porque esse seria, sem sombra de dúvida, o principal conhecimento, o principal conforto que o Espiritismo vem nos trazer quando ele nos ensina que, ao contrário do que muita gente pensa, na bem da verdade, só existe vida, de que existe vida além da vida. E não é qualquer tipo de vida, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida que está muito mais alicerçada em bases sólidas, inclusive para a gente utilizar boa parte da ideia que foi lida aqui, né, com a oportunidade do Evangelho, da leitura do Evangelho, que é exatamente repensar então sobre quais bases, sobre quais alicerces nós estamos pautando as nossas vidas. Então, eu espero que fique claro que esse estudo, na bem da verdade, como nós veremos, ele, muito embora venha com a ideia de falar de morte, na bem da verdade nós vamos falar muito mais de vida. E aí, portanto, ao falar de vida, a gente vai propor, e aí é onde a gente vai chegar lá no fim, que é uma ideia de pensar uma educação espírita para a morte, que é o ponto, digamos assim, mais definitivo ou mais conclusivo, digamos assim, desse estudo, né? Que a gente possa, portanto, se educar, se preparar para a morte, né? E aí, por que isso, né? Aí a gente já traz algumas outras pistas, porque a gente chamou esse estudo de a morte e o morrer. Então, nós estamos falando necessariamente de um substantivo e de um verbo. Então, um substantivo, uma coisa que dá nome, né? Dá nome a essa questão que sempre foi para o homem algo a ser objeto de reflexão, né, de estudo, no sentido filosófico, religioso, artístico, em todas essas vertentes, digamos assim, de atuação do homem, pensar sobre a morte sempre foi algo relevante. E, como eu disse, infelizmente, durante muito tempo se atribuiu à morte apenas sentidos negativos, apenas sentidos punitivos, apenas sentidos como se fosse algo maligno. Então, a proposta é a gente, ao falar sobre isso, ao buscar reflexões, a gente, de certa maneira, desconstruir alguns desses sentidos e desmistificar, portanto, algumas ideias que já deveriam estar obsoletas, que já deveriam estar
superadas. Mas também estamos falando do verbo, né? Porque não é simplesmente a morte, com todo esse arcabouço de sentidos negativos. Mas também falar do ato de morrer, porque eu, inclusive, ouço muita gente falar, né? Eu não tenho tanto medo da morte em si, mas eu tenho muito medo de sofrer ao morrer, né? Então, pensando também nessa questão do ato, né? E por isso o verbo, a gente propõe aqui também algumas lições que o Espiritismo tem a nos dar sobre como lidar também com esse medo ou com essa angústia que é gerada por esses momentos derradeiros pelos quais todos nós passaremos. E esse, então, é, portanto, o terceiro ponto dessas ideias iniciais, que é a ideia da gente ter clareza e certeza de que, de fato, o único conhecimento de que nós temos aqui encarnados é de que a vida ela é finita. Portanto, saber disso é algo que nos indica a necessidade de pensar e de se preparar sobre. E é por isso que a gente vai propor ao fim essa ideia de uma educação espírita para a morte. Porque a única certeza de nossas vidas é exatamente essa: é de que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos quando, né? E isso também é algo extremamente importante, relevante de ser levado em consideração nessa reflexão, é de que nós não sabemos quando que isso vai acontecer, né? E é claro que há muitas circunstâncias em nossas vidas que nos chamam a esse tipo de reflexão. Inclusive, não foi nada pensado, mas eu acho que o contexto em que o mundo todo, né, algo que o mundo todo está pensando no momento é sobre essa questão que uma doença, né, tão contagiosa, ela coloca em xeque, ou seja, ela coloca em risco a vida de muitas pessoas. Então, quanto que é interessante a gente reconhecer que há movimentos, digamos assim, da própria natureza, da própria constituição da vida, que nos fazem nos sinalizam essa necessidade de pensar sobre a finitude da vida, né? Nós, especialmente, que estamos ligados nesse momento, há dois países que, inclusive, registram recordes e recordes de mortes, números cada vez mais assustadores disso. E aí também inúmeras outras doenças que acometem pessoas também cotidianamente, doenças crônicas, inclusive, que normalmente indicam para essas pessoas a necessidade de repensar a própria experiência. Nós vamos falar um pouco mais lá para frente, mas é só para chamar a atenção para o quanto que, na bem da verdade, a nossa experiência encarnatória ela tem que estar muito clara para a gente, para um sentido dela enquanto passagem. E esse é o próximo tópico também, né? Porque se a gente pudesse, de certa maneira, buscar uma essência ou buscar um conhecimento bastante elementar, eu diria, do Espiritismo, eu diria que é exatamente se dar diante dessas noções, né? De que o corpo é algo transitório, é algo efêmero, ou seja, o corpo ele perece necessariamente, né? Como diz aquela lei da natureza, né? Na natureza tudo nasce, cresce e morre. E de fato, enquanto estamos fazendo parte, portanto, dessa natureza, o nosso corpo necessariamente ele é algo perecível, ele é algo que vai acabar. Assim como tudo que for do ponto de vista material, tudo que for relativo à matéria perece, acaba e do ponto de vista da natureza se transforma. Então é muito importante a gente ter a dimensão disso, porque isso já nos indica, por exemplo, a necessidade de algumas práticas, tais como a do desapego, do desprendimento de determinadas coisas. Mas, por outro lado, no outro lado da moeda, a gente tem um outro ponto, que aí é exatamente o que vem para nós como algo extremamente consolador, que é a lógica da perenidade do espírito. Ou seja, o corpo perece, mas o espírito, ele é imortal, ele sobrevive, ele consegue, digamos assim, se manter intacto no ponto de vista da sua constituição, tal como um princípio inteligente do universo, para utilizar a expressão kardeciana, né? Ele, digamos assim, ele passa por diversas fases, por diversas experiências carnatórias, em diversos mundos, para se referir também a outros princípios básicos da doutrina espírita. Então, esse conhecimento ele é extremamente elementar para nós. Reconhecer que o corpo ele é efêmero, ele é transitório, e por isso que me parece que a metáfora da viagem ela é tão eficaz nesse sentido de nos ensinar de que nós estamos aqui de fato numa passagem, né? Como fazendo uma grande viagem, um pouco mais duradoura, que de fato tem uma lição a nos oferecer, que tem algo a nos
trazer de aprendizado para o nosso amadurecimento espiritual. Então é por isso que o espírito é perene. Então são essas experiências e é esse tipo de bagagem, esse tipo, digamos assim, de aquisição é que nós levaremos, né? E aí, portanto, a morte em si, ele simplesmente simboliza uma passagem, né? Tem uma questão que já é também o próximo ponto, que está muito associado a essa lógica da morte como passagem, que aí também já é uma grande contribuição que a doutrina espírita tem a nos oferecer, que é entender exatamente que a morte em si, ela é, assim como várias outras circunstâncias de nossas vidas, um processo de transição, né? É simplesmente uma passagem. Então, eu ouço muito nos centros espíritas, né, cotidianamente, as pessoas chegando, né, muito tocadas muitas vezes, muito sensibilizadas, muito sofridas pela dor da perda de um ente querido, né? É extremamente comum nós recebermos nos centros espíritas pessoas que estão sofrendo por conta do desencarne de um afeto, né, de uma pessoa amada. E muitos de nós, né, já passamos por isso, porque é algo que realmente faz parte da nossa vida aqui na Terra. E uma das questões que eles sempre nos trazem, né, que é a que a gente vai pôr aí para vocês agora, é exatamente essa. Como será que fulano está do lado de lá? Né? É sempre essa dúvida, essa angústia. Por quê? Porque quando a gente está perto de alguém, né, aqui vivendo aqui, a gente, portanto, cativa, né? Tem até aquela passagem do Pequeno Príncipe, que é tão bonitinho dele com a raposa, né? E eles vão ficando próximos e aí eles se cativam. Então a gente cativa pessoas, e que bom que a gente cativa pessoas, porque isso realmente é extremamente prazeroso. Mas aí chega um momento em que há necessidade da partida, e é muito interessante, porque essas pessoas, então, portanto, que chegam aos centros espíritas, querem saber como esses afetos, como essas pessoas amadas estão do outro lado da vida, né? Então, o espiritismo seria, digamos assim, uma luz para poder trazer um consolo para essas pessoas. E aí eu gosto sempre de recomendar que se reflita diante dessa pergunta com base em uma outra pergunta. Mas como é que ele, né, a pessoa que partiu, estava quando ele daqui saiu, né? Por quê? Porque isso já nos ajuda a pensar que a morte não é aquela momento ou aquele ritual, digamos assim, que vai santificar a pessoa ou que, ao contrário, vai torná-la a pessoa mais defeituosa do ponto de vista evolutivo, né? A gente tem que romper também com essa mentalidade, porque na bem da verdade a morte é simplesmente uma passagem. E isso nos ensina exatamente o último ponto aí dessas ideias iniciais, que é a ideia de que céu e inferno, na bem da verdade, são simplesmente estados de consciência. Né? Então, esse sentido que se construiu pelas religiões mais tradicionais de que o céu, né, aquela coisa do paraíso, ou aquele inferno, aquele lugar de muito sofrimento, de muito calor, né, de tristeza, e tal, na bem da verdade, isso são construções que se fez ao longo da história da humanidade e que não encontram, digamos assim, tanta base no conhecimento, pelo menos, do que o Espiritismo tem a nos orientar nesse sentido. Porque nós podemos estar no nosso próprio céu aqui encarnados ou no nosso próprio inferno. E o que vai ditar isso é exatamente a nossa própria consciência. É exatamente como a gente está lidando com a nossa consciência, nós estamos cumprindo os nossos deveres, se a gente está atendendo às demandas que a vida tem me apresentado no agora, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa demais com o passado, outras vezes a gente se preocupa demasiadamente com o futuro, né? E cria, diante disso, transtornos de ansiedade, processos depressivos. Então é importante que a gente se questione e interrogue o tempo todo sobre a nossa consciência, né? E a consciência ela tem a resposta, né? Questão 621, onde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na consciência com conhecimento. Então é por isso que o Espiritismo exalta e solicita que as pessoas, sempre diante de um processo de reforma íntima, eles estabeleçam esse processo do autodescobrimento ou do conhecer-se a si mesmo, né? Ainda para pegar carona nessa ideia da perda de pessoas amadas, eu gosto muito de uma metáfora que Kardec faz na codificação, que nos traz um conhecimento extremamente interessante para a gente repensar as nossas relações aqui na Terra. Né? Ele sugere que a gente imagine que em determinadas circunstâncias a gente ficasse preso, literalmente preso, né, dentro de uma cela, digamos assim, com um indivíduo que a gente não conhecesse. Né? Uma pessoa que a gente não conhecia e a gente ficou ali preso com ela.
E aí, para se referir de novo, né, aquela passagem tão bela do Pequeno Príncipe com a raposa, vamos imaginar que essas duas pessoas, com o tempo passando ali juntos, elas nutriram entre elas um afeto profundo. Elas efetivamente se cativaram e passaram a se amar, efetivamente, no sentido mais pleno e sublime que esse sentimento pode simbolizar. E aí Kardec, então, propõe que, imaginando uma circunstância dessa, vamos supor que aquela pessoa, né, vamos imaginar que fosse a gente, né? Então eu estou com aquela pessoa e com quem eu passei a cativar. Vamos imaginar que por uma circunstância da vida, por algum motivo qualquer, aquela pessoa que estava ali tanto tempo com a gente, ela ganhou a possibilidade da liberdade. Ou seja, ela podia sair novamente daquela prisão, enquanto que nós, né, que estamos ali ainda, deveríamos ficar pelo menos um pouco mais. Kardec propõe a seguinte reflexão em torno dessa situação: nós deveríamos ficar felizes ou tristes por aquele ente querido estar saindo daquela situação que é limitante? E aí, naturalmente, que a resposta, né, mais racional possível é de que nós deveríamos ficar felizes pela saída daquela pessoa, porque ela vai ter novamente a liberdade, ela vai estar novamente com as suas possibilidades de ir e vir, de ver as estrelas, de ver o céu, de ver a natureza, de estar com outras e muitas outras pessoas que ela cativou, né, e que ela tem como afeto. Então, Kardec propõe essa metáfora para a gente justamente entender a nossa própria experiência aqui na Terra, que é exatamente a noção de que nós estamos numa prisão. O corpo físico é algo que essencialmente nos aprisiona a uma realidade que ela é material, mas que nós, como nós já dissemos, ela é passageira. E naturalmente todos nós deveremos retornar a essa liberdade tão plena que é a da vida espiritual. Então a morte como passagem, ela é simplesmente um retorno à vida espiritual, ou seja, aquilo que a gente realmente é. Tem aquela também passagem super célebre do Novo Testamento que diz: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Do mundo material. Nós estamos, mas nós, portanto, não somos. O nosso mundo, digamos assim, de origem, nosso mundo de onde nós viemos, de fato, ele é um mundo espiritual. E não é é essa consciência que a gente precisa ter a todo instante, né? Eu gostaria de fazer agora no próximo instante aí de reflexão, uma, uma proposta para a gente pensar uma dicotomia entre morte e vida, né? E a gente sabe que o que caracteriza essas duas coisas, mas eu vou trazer aqui apenas como um efeito didático para a gente poder chegar naquele ponto que eu falei sobre a ideia de educação espírita para a morte, né? A gente sabe que a morte, portanto, do ponto de vista do corpo físico, do ponto de vista da matéria, eu já até participei de algumas, digamos assim, estudos bastante interessantes com médicos espíritas sobre como interpretar o momento derradeiro, né? O que para a ciência ou para a medicina simboliza de fato que a pessoa morreu, que o corpo biológico pereceu. E normalmente esse tipo de resposta ele se baseia na ausência total de resposta cerebral, quando já não há mais atividade elétrica, disse, portanto, que o corpo pereceu. Agora vamos pensar a morte do ponto de vista espiritual, né? O que significa morrer do ponto de vista espírita, do ponto de vista do espírito, melhor dizendo, em relação à jornada terrena. Significa o desligamento, portanto, dos laços entre o corpo físico e o corpo espiritual. E a gente sabe que essa ligação ela é estabelecida através de um terceiro elemento, né? A gente está falando de corpo físico, corpo espiritual, e a gente sabe que essa ligação ela se dá por um envoltório semimaterial chamado perispírito. Então, através desse envoltório semimaterial, é que se ligam alguns liames, alguns laços fluídicos que permitem, portanto, a ligação do espírito com o corpo físico. Então, quando há o rompimento, ou seja, quando há a ruptura desses laços, é que se diz, portanto, que houve a morte daquele corpo físico e, portanto, o espírito está liberto novamente, né? Ele retornou à pátria espiritual, ele voltou, portanto, a viver no mundo espiritual. Agora vamos pensar o outro lado disso tudo, né? Vamos falar de vida agora.
Para que haja vida, existem algumas condições. Para que haja vida do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, a gente sabe que a gente precisa estar condicionado a algumas necessidades que são fisiológicas mesmo, que são físicas, tais como a água, o ar e os alimentos, né? A gente precisa, portanto, se alimentar, a gente precisa respirar bem, a gente precisa de água, vez e outra, a gente vai precisar de tratamentos médicos para, digamos assim, manter a saúde do nosso corpo físico. E isso são coisas que a gente busca, né, a todo momento. A gente procura saciar as nossas necessidades, assim como em alguns momentos a gente também procura estabelecer algumas formas de prazer, porque o nosso corpo físico também, em alguma medida, nos solicita esse tipo de aproveitamento diante da experiência encarnatória. Então, a gente tem essas condições, e eu citei apenas do ponto de vista básico quais seriam essas condições de vida, que seria a água, o ar, o alimento e outras coisas. Agora, se a gente puder pensar como que se dá a questão da vida do ponto de vista espiritual, ou seja, quais seriam as necessidades do ponto de vista da necessidade do espírito enquanto um ser vivente em outra dimensão, mas um ser vivente que também demanda uma vida plena, né? Uma vida em abundância, digamos assim. Então, para que haja essa busca de uma plenitude de vida do ponto de vista espiritual, a gente tem como condições a necessidade da prática do amor, o exercício das virtudes e também a busca do conhecimento. Então, para que o espírito viva de forma plena, ele precisa necessariamente estar buscando praticar o amor e buscando o conhecimento, em resumo. Isso está muito claro, sobretudo naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é quando Kardec nos ensina: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, que a gente se recorde disso para lembrar que, efetivamente, assim como nós buscamos em nossas vidas suprir as necessidades do corpo físico, né, com os alimentos, com a busca do prazer, que nós já vamos falar logo ali na frente, que também é legítimo, mas que a gente busque também em nossas vidas, e aí já é agora, não é amanhã, não é para quando a vida me assinalar a necessidade de pensar as questões espirituais. É para desde já, desde esse momento. Jesus Cristo está nos dizendo, e o Espiritismo veio apenas ratificar, veio apenas relembrar. Que a gente passe também a buscar, assim como a gente busca suprir as necessidades do corpo físico, que a gente passe a suprir também as nossas necessidades espirituais, quais sejam a prática do amor e a busca do conhecimento. E esse conhecimento que seja amplo, seja do ponto de vista da natureza, da ciência, o Espiritismo exalta o papel da ciência, seja através da filosofia, através do conhecimento religioso, através também da prática cada vez mais abnegada, desinteressada, em busca da caridade, em busca da prática do amor, legitimamente. Então, com isso, nós vamos ter duas dimensões de vida que estão ligadas entre si, seja pela prática das virtudes, do amor ao próximo, do conhecimento, mas também por uma busca pautada por aquisições que são materiais a rigor, mas que estão muito atreladas a essas experiências que é somente a vida material, que somente a experiência encarnatória pode nos oferecer enquanto lição, enquanto aprendizado. Então, eu trouxe aí mais à frente agora umas. Gostaria de lembrar, na verdade, porque eu acredito que são histórias bastante conhecidas, mas eu vou tentar ser bastante breve nesse relato, porque eu acho que essas duas experiências, que são muito clássicas na literatura espírita, são extremamente conhecidas, elas nos trazem elementos muito práticos para entender do que nós estamos falando. Então, o primeiro exemplo é esse que está aí, né, que nós todos, pelo menos, já ouvimos falar, né, que veio a lume pela psicografia de Chico Xavier, que é a história de André Luiz, né? André Luiz foi um espírito, é um espírito extremamente importante do ponto de vista doutrinário, né? E suas obras são consideradas
as obras subsidiárias, ou seja, aquilo que veio acrescentar conhecimento à codificação. E André Luiz foi um dos espíritos, né, e aí é um conhecimento bastante clássico, que esteve entre nós, aqui no Brasil, especificamente, e que teve a oportunidade, digamos assim, de desencarnar e retornar para relatar como foi a vida que ele encontrou do lado de lá. Né? Então, esse é um dos exemplos mais significativos. Né? André Luiz trouxe a série A Vida no Mundo Espiritual, que contam 13 obras através da psicografia do Chico. E tem também outros 3 livros de sua lavra, que são livros de mensagens, então, portanto, são 16 livros. E André Luiz é um exemplo bastante paradigmático disso tudo que nós estamos dizendo, porque ele, na sua última reencarnação, antes desse relato, né, que ficou muito conhecido, principalmente pela divulgação do filme Nosso Lar, então André Luiz ele teve a oportunidade de contar como foi a sua passagem, como foi o seu retorno. E o que eu queria destacar, que tem a ver exatamente com o ponto que nós estávamos refletindo agora há pouco, é que a história de André Luiz é bastante interessante porque ele tinha sido médico. Então, enquanto médico, ele tinha, pelo menos assim, do ponto de vista das camadas médias, digamos assim, ele tinha um conhecimento um tanto superior em termos de fisiologia, em termos de funcionamento do corpo humano. Então, ele sabia muito bem disso que nós estávamos falando agora há pouco, das condições de sobrevivência ou de buscar a saúde de um corpo físico. Mas aí ele desencarna, né? Ele desencarna, a gente sabe que ele sofre bastante, o momento, né, a transição dele não foi muito tranquila, ele passou por regiões de perturbação e de sofrimento e etc. E uma coisa que chama bastante atenção no depoimento dele é que ele se queixa de que todo o conhecimento que ele havia acumulado em vida aqui na Terra, a partir daquele momento não era suficiente, né? O conhecimento, ou seja, em torno da medicina, do ponto de vista espiritual, não estava trazendo conforto nem consolo nenhum para ele naquele momento, né? Então, é muito interessante, e aí a gente destaca mais ainda, foi o espanto de André Luiz quando ele soube que, na bem da verdade, as próprias posturas dele, as próprias escolhas que ele fazia em vida em relação ao trato com o corpo físico, colocaram em risco o próprio corpo físico dele. Então ele foi responsabilizado pela sua própria morte, né? Que inclusive nos estudos espíritas a gente gosta de dizer que André Luiz, de certa maneira, desencarnou pela via do suicídio indireto, ou seja, ele através de práticas de excesso, ou seja, através do abuso de determinadas faculdades materiais, ele acabou sendo responsabilizado, culpabilizado pelo seu próprio desencarne. Então, isso chama bastante atenção no seu relato e serve muito para a gente pensar o quanto que a morte e o morrer, elas nos trazem pistas e dicas de como devemos fazer escolhas em nossa vida aqui e agora, enquanto encarnados. E o segundo relato, que eu acho também muito interessante, que também é super clássico da literatura espírita e que também veio a lume pela psicografia de Chico Xavier, que é a história do irmão Jacob, né? Para quem ainda não teve a oportunidade, é um livro altamente recomendado, né? Muito interessante mesmo, que é a história do irmão Jacob. Irmão Jacob, como nós sabemos, na bem da verdade, é um pseudônimo, né, de Frederico Figner. E Frederico Figner, fazendo uma análise aqui agora bastante vulgar ou bastante superficial, né, tendo em vista a necessidade de resumir, ele talvez tenha tido uma experiência um pouco mais tranquila do que a de André Luiz no sentido do seu desencarne, né? Porque nós estamos falando disso, né? Tanto que o título do livro do irmão Jacob é bastante sugestivo, porque ele diz, voltei. Então ele voltou para contar como foi o seu desencarne. E por que eu exalto bastante essa história, né, que é muito clássica da literatura espírita? Porque Frederico Figner, ou irmão Jacob, né, ele foi espírita. Ele foi alguém que em vida, ele tinha inclusive assumido postos, cargos, lideranças do ponto de vista do movimento espírita, né? Frederico Figner, ele inclusive chegou a ter cargos, por exemplo, na Federação Espírita Brasileira a seu tempo. Então era alguém que, além de um conhecimento intelectual,
ou seja, da vida material, ele também tinha um conhecimento das leis espirituais. Então ele tinha noção, ele tinha conhecimentos de como se dava a vida no além-túmulo, ou pelo menos imaginava, né, através da codificação kardeciana. Mas isso não o livrou de sofrimentos também, né? Como eu disse, fazendo uma análise bem vulgar, bem grosseira aqui, tanto que ele precisou, inclusive, ser socorrido por um ente querido, a sua filha, que já tinha desencarnado antes dele, como ele relata nesse livro, mas eu não quero dar muitos spoilers, não. E aí, então, Frederico Figner tem a oportunidade, digamos assim, de vir contar a sua história através dessa obra, e ele também foi alguém que teve dificuldades, né? Ele, inclusive, ele tinha prometido para os seus amigos espíritas que quando ele desencarnasse, que ele voltaria para poder, de fato, dar provas de que havia vida além da vida. E aí ele tentou, efetivamente, fazer isso. Assim que ele se estabeleceu, digamos assim, de uma maneira mais tranquila do lado de lá, ele conseguiu, de alguma forma, estabelecer essa comunicação. Só que não foi tão simples quanto ele imaginou. Ele encontrou dificuldades. E eu me lembro de que dá uma passagem muito interessante, né, nesse livro em que o irmão Jacob ele vai até uma das reuniões mediúnicas em que Chico Xavier psicografava e ele tenta se comunicar justamente para cumprir essa promessa que ele havia feito para os seus amigos espíritas, de que quando ele desencarnasse, de que ele voltaria para dizer como foi do lado de lá. Né? Só que ele encontra dificuldades porque o diretor espiritual da reunião chega perto dele e fala assim, ó, não é tão simples assim quanto você está pensando, né? Há necessidade de você se ambientar, de você se afinizar com a instrumentalidade mediúnica, né? É importante que você frequente as nossas reuniões durante vários e vários dias consecutivos para que você possa buscar, portanto, essa afinidade, essa familiaridade. Então eu gosto bastante dessa passagem porque ela também nos permite reconhecer que a gente não pode banalizar a comunicação mediúnica, né? Eu vejo muitos estudos ou muitas pessoas com conhecimento, digamos assim, um pouco raso da doutrina espírita e que atribuem um sentido bastante simples, né? Ou simplista demais do que significa a vida, ou a vida não, a comunicação mediúnica. Né? Então, essa passagem do irmão Jacob, ele demonstra exatamente isso, que a gente não pode banalizar essa instrumentalidade mediúnica, né? Porque ela tem fins muito específicos e são fins, via de regra, muito nobres, muito superiores, que estão para além da nossa capacidade, né? Eu gosto de exemplificar essa questão com uma situação que acontece muito lá no ID, né? Que é o centro que eu frequento aqui em Juiz de Fora, e eles, né, têm lá na casa um trabalho de psicografia. Então, um serviço muitíssimo procurado, pessoas do país inteiro e até de outros países também mandam para a gente pedidos de comunicação mediúnica de entes queridos. E é muito comum quando a gente está lá no centro e a gente recebe telefonemas ou através das redes sociais e e-mails, e as pessoas questionam para a gente, ligam perguntando: ah, eu fiz o pedido de uma carta da minha mãe, do meu pai, do meu filho, e eu estou ligando, eu estou entrando em contato para saber se ela já ficou pronta. Esse é um tipo de atendimento que é extremamente comum de acontecer no centro espírita, né, lá, que eu imagino que seja uma coisa ordinária em outros centros espíritas que eventualmente tenham essa frente de trabalho, e que lá no ID acontece muito. Por que isso? Porque parece que é uma coisa simples. Ah, eu vou ali consultar, né, o meu, enfim, o meu ente querido, o meu guia, o meu guru, e não é assim. A comunicação mediúnica ela tem finalidades muito superiores. E a gente precisa, enquanto espíritas, enquanto estudiosos dessa doutrina, reconhecer que existem, digamos assim, finalidades bastante nobres diante desse trabalho, né? Mas aí eu exaltei essas duas experiências para chegar a um conhecimento, e eu trago aí para vocês um trechozinho que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Porque a gente estava dizendo agora há pouco dessas dicotomias ou dessas polaridades que se estabelecem entre a nossa existência física
e a nossa existência espiritual, né? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, interpretando as lições espíritas como algo que sugerisse que a gente devesse abandonar as necessidades materiais e passasse a viver mais as coisas do espírito. E eu diria que não. Eu diria que, na bem da verdade, o que se mostra para a gente como uma necessidade de aquisição de conhecimento é a gente encontrar o equilíbrio, é a gente encontrar a justa medida entre essas duas dimensões que nos constituem, né? A materialidade do corpo físico e também a materialidade do corpo espiritual. Porque, assim, por mais que a gente entenda o espírito como uma matéria quintessenciada ou mais etérea, para usar as palavras dos espíritos, e de fato são, mas ainda assim é uma matéria. Então, do ponto de vista dessa dupla materialidade que nos constitui, ou seja, que é o que nós somos, que a gente se atente para isso que Kardec nos diz lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca assim para a gente de uma maneira muito clara. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Ou seja, ele não condena os prazeres materiais. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, olha só o quanto que é interessante a gente pegar de novamente o exemplo de André Luiz e de irmão Jacobs. Eram pessoas que tinham conhecimentos, seja do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, e que mesmo assim tiveram dificuldades, digamos assim, no seu desenlace, na sua desencarnação. Então, ambos tiveram tormentos, perturbações, dificuldades. Mas aí a gente pode se pensar, tá, então qual que é, digamos assim, o que a gente precisa buscar para poder ter uma passagem ou para a gente poder encarar a morte de uma maneira mais tranquila? E aí a fórmula não é tão, digamos assim, não é uma receitinha muito eficaz, mas ao mesmo tempo é muito clara do que a gente precisa fazer. É a gente observar aquilo que a gente faz em excesso, ou seja, aquilo que a gente abusa efetivamente. Porque o abuso e o excesso, quase sempre, eles estabelecem para nós círculos viciosos, ou seja, a gente acaba adotando determinadas condições como se fosse algo assim que a gente depende para viver. Por exemplo, a gente achar que para viver eu preciso ter fama, eu preciso ter prestígio, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso fazer muitas viagens bacanas para postar nas redes sociais, eu preciso ter um carro extremamente confortável, o carro do ano. Achar que esse tipo de coisa são necessidades básicas e não são. Eu diria que o contexto, inclusive, que a gente está vivendo do ponto de vista global, né, nos assinala exatamente a necessidade de encontrar esse equilíbrio, essa justa medida. Ou seja, da gente reconhecer o que é realmente necessário e o que é realmente supérfluo. E mais do que isso também, nos apontar para esse movimento de retorno à nossa interioridade. Ou seja, a gente ir lá nas profundezas da nossa intimidade e questionar quais são os valores que a gente tem sustentado, o que a gente tem buscado em vida estabelecer, né? Eu vejo isso de uma maneira muito clara, por exemplo, quando a gente faz projetos do ponto de vista material, no sentido de, tipo assim, eu vou começar a fazer uma dieta na segunda-feira, vou começar a fazer exercício físico, vou fazer tal coisa visando algum fim, uma saúde física, um bem-estar, uma autoestima. São objetivos legítimos? São extremamente legítimos. Cuidar do corpo é algo necessário também, né? O nosso lar temporário, digamos assim. Nosso corpo está habitando esse corpo, nosso espírito, desculpa, está habitando esse corpo e a gente precisa fazer com que essa habitação ela seja plena. Então, para que ela seja plena, é preciso que a gente cuide do nosso corpo. E aí, é interessante que a gente faça dietas, exercícios físicos e tal, nós não estamos condenando nada disso, muito pelo contrário, estamos destacando a importância. Mas aí fica a questão e a reflexão que eu acho que o cristianismo e o espiritismo vêm nos oferecer. Mas o que nós temos feito de planos e de projetos para aquisições do nosso espírito? Que metas nós estamos estabelecendo? Será que a gente está buscando ser menos egoísta?
Será que a gente está buscando ser menos orgulhoso? Será que eu estou buscando exercitar mais a caridade? Que não é simplesmente a caridade da gente doar coisas. A caridade ela é muito mais ampla do que isso. Está lá na questão 886, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, será que a gente está buscando essas outras aquisições tão importantes para o nosso espírito? Porque é exatamente isso que a gente vai levar quando a gente daqui retornar. Não vai ser os títulos, não vão ser as contas bancárias abarrotadas de dinheiro, não vai ser a fama, não vai ser exatamente nada disso. Vai ser aquilo que a gente conseguiu adquirir do ponto de vista simbólico, né? É interessante, por exemplo, que uma das coisas que mais consolou André Luiz do lado de lá foi as preces de pessoas que ele havia atendido de forma gratuita enquanto médico que viveu aqui na Terra, né? Então, as preces daquelas pessoas lhe deram algum alento, muito embora ele se recordasse de ter feito aquela caridade ou aquele gesto de solidariedade, muitas vezes um tanto contrariado, né? Que são sentimentos que a gente de vez em quando sente, né? Enquanto seres humanos, né? A gente faz a coisa certa, faz o bem, mas às vezes não é daquela maneira realmente com desejo de ver o outro sorrindo, né? Porque eu diria que é exatamente aí que a gente encontra o prazer pleno, que é esse prazer que realmente é imaterial, é simbólico, é sublime, ele transcende tudo isso, que é exatamente você fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem. Isso é magnífico, isso é realmente de valor inestimável. Eu queria trazer algumas sugestões, né, reflexivas, apoiando em algumas obras que também, né, a gente já citou algumas obras que são espíritas, mas gostaria de sugerir algumas reflexões também, e vou pedir para a Jana colocar aí a próxima imagem, que é para vocês verem, de um livro que, inclusive, foi bastante importante para pensar esse estudo, que eu li recentemente, que é muito famoso e que fica a dica e destaco, não é um livro espírita. Muito embora há notícias de que a autora, né, se tornou um espírita espiritualista, no sentido de entender a existência espiritual, né? E ela fala isso de uma maneira bastante convicta, né? Tanto que ela foi questionada, né? Ela é médica, né? Ela é médica psiquiatra da Suíça, nasceu na Suíça, mas se radicou aí nos Estados Unidos. E é muito interessante porque ela já foi questionada sobre o fato dela acreditar, né, na vida após a morte, etc. E ela fala de uma maneira muito convicta: não, eu não acredito após a morte, eu tenho certeza, eu sei que existe vida além da vida. Então é muito interessante. Esse livro aí, sobre a morte ou morrer, é uma obra que ela faz que eu acho bastante genial, em que ela entrevista pacientes terminais. Então, pessoas completamente desenganadas na medicina e da ciência, que sabem que mais cedo ou mais tarde vão morrer, ela entrevista todos eles. E por que que esse relato é tão interessante? Porque quando as pessoas elas têm certeza de que vão morrer mais cedo ou mais tarde, elas passam a ressignificar a vida. Então, por isso que esse relato e esse trabalho dela é tão magnífico e é tão importante para uma série de áreas, né, da psicologia, da própria medicina e para nós também, enquanto estudiosos espíritas, né? Então, ela trabalha algumas ideias que eu vou pincelar algumas delas aqui, só para a gente pensar, né? A primeira delas eu acho que eu já abordei, que é essa questão da morte como tabu, ou seja, se a gente interdita, se a gente silencia esse tipo de assunto, a gente tem dificuldade para preparar. E é muito importante que a gente fale, que a gente converse, que a gente troque ideias sobre a morte para que a gente possa entender, para que a gente possa refletir, para que a gente possa se preparar efetivamente, né? Um outro ponto que também fica destacado na obra dela é o quanto que, na bem da verdade, a gente precisa da eventualidade de um sofrimento, como um adoecimento, né, para a gente poder repensar a vida, né? Então, isso fica bastante patente porque ela entrevista pacientes terminais. Então, vamos imaginar, por exemplo, relatos de pessoas que tiveram câncer, né? A gente vê muito isso na mídia, né? Artistas, celebridades, etc., dando depoimentos. E o quanto que é uma marca de regularidade desse tipo de narrativa, que eles dizerem assim, eu tive uma vida antes e após um câncer ou uma outra doença crônica qualquer. Por quê? Porque você ver a morte
diante de você, ou até mais, de uma maneira, uma experiência ainda mais profunda, que é uma experiência de quase morte, por exemplo, né? Uma EQM, também é muito estudado. Então, pessoas assim que já viram, estiveram face a face com a morte, o quanto que isso foi simbólico para elas, no sentido de rever valores, no sentido de rever práticas, no sentido de rever condutas. E é por isso que eu bato demais na tecla de que refletir, falar e pensar sobre morte e morrer, na bem da verdade, nós estamos falando de vida e de viver. Um outro ponto estabelecido pela Elizabeth Kübler-Ross nesse estudo é pensar que durante muito tempo, né, em diferentes lugares e momentos culturais, históricos, a morte ela esteve associada a uma intervenção maligna. Ou seja, é aquela dimensão punitiva da sanção de que as pessoas que fizeram mal morrem. E aí a gente precisa romper com esse tipo de mentalidade, porque a morte nada mais é do que um acontecimento da vida, é natural, que chega para todo mundo. Mas, no entanto, o que se modificou, e esse seria o último ponto que eu queria destacar aqui da obra dela, é que a forma como a gente convive e lida com a morte é que se modificou ao longo do tempo. E eu diria que nós, enquanto conhecedores da doutrina espírita, do conhecimento espírita, nós temos a necessidade de sermos pessoas mais firmes, mais, digamos assim, fortes no sentido de entender esses processos para que a gente possa apoiar as pessoas que eventualmente venham precisar de consolação, de conforto para esses momentos, né? Então a gente precisa, digamos assim, tendo conhecimento da realidade espiritual, ser um porto seguro para essas pessoas e exaltar as coisas boas, as consolações, a firmeza de propósito que a gente precisa demonstrar principalmente para as pessoas que são materialistas, de que na bem da verdade a vida continua e ela é importante. O próximo slide eu vou pedir para a Jana passar, mas só vai ficar mesmo como uma recomendação, porque o nosso tempo já está bem pertinho de esgotar, que é sobre as fases da aceitação da morte, ou de como vivenciar o luto, né, que é uma teoria que a Elizabeth propõe, que fica, digamos assim, de recomendação para quem tiver interesse de estudar um pouco mais sobre isso, que seriam exatamente essas 5 fases aí pelas quais uma pessoa lutada passaria, né? Então, passa pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e, por fim, pela aceitação. E é um conhecimento que ela fala disso do ponto de vista do luto, mas é muito interessante pensar em quanto que isso também se aplica para outros sofrimentos de nossas vidas, né? E aí agora eu quero deixar mais uma outra recomendação de um outro livro, uma outra obra que também não é espírita. Eu vou trazer aqui algumas ideias que estão bastante claras na obra e no pensamento dessa autora, que é uma outra médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e aí ela é brasileira, né? Ela escreveu, ela tem mais produções, mas certamente esse aí é um dos livros mais conhecidos, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Existem muitos vídeos dela muito bacanas, circulam pelas redes sociais, WhatsApp, tem várias coisas dela no YouTube. E eu gosto demais de algumas ideias da doutora Ana Cláudia, porque ela é uma médica geriatra, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo, geriatria. Mas ela se especializou e ela é uma das grandes vozes no Brasil dos chamados cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é um conjunto de técnicas, de conhecimento, de profissionais da saúde que visam dar conforto e dignidade a pessoas que também estão desenganadas da ciência em relação à busca de uma cura, né? Então, são cuidados que visam dar conforto, qualidade de vida para os momentos finais de uma pessoa que é um paciente terminal, né? E para isso foram criadas instituições em que ela, por exemplo, atua, né? Acredito até que tenha criado alguns chamado hospices, que são essas instituições que efetivamente trabalham com pessoas, pacientes terminais e que, portanto, têm a possibilidade de ter um fim de vida mais pleno. É um trabalho belíssimo, a meu ver, né? Mas o que eu queria destacar da ideia da doutora Ana Cláudia é duas coisas que ela fala. A primeira é de que, e aí vejam só, o quanto que, por que eu estou trazendo duas
dimensões que são, digamos assim, da ciência e da medicina, que é para perceber o quanto que o conhecimento, né, a gente investigar, refletir sobre a morte, traz, mesmo sobre olhares materialistas, traz conhecimentos que são, digamos assim, espirituais. Então ela diz que, assim, na bem da verdade, as pessoas elas continuam vivas desde que ou sempre que alguém estiver contando a nossa história. Eu acho isso muito belíssimo. Sempre que, enquanto as nossas memórias estiverem fazendo a diferença na vida de alguém, a gente permanece vivo. E ela fala isso e eu acho extremamente bonito da gente pensar, né? Então, enquanto houver pessoas contando a nossa história, enquanto as nossas memórias estiverem fazendo diferença na vida de alguém, nós estaremos vivos. E aí não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, né? E a segunda ideia que eu queria destacar do trabalho dela é a de que o tempo que nós temos é o agora. Então, e que a gente se aproveite, que a gente pense de fato nas nossas escolhas, no pensamento, na nossa conduta, na postura que nós estamos tendo diante do mundo e diante de nossas vidas, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, tá? E aí chegamos efetivamente àquilo que eu anunciei lá desde o início, do que seria uma educação espírita para a morte, né? São 3 pontozinhos que é para resumir o que falar de tudo isso, refletir toda essa história que a gente abordou aqui hoje tem a nos oferecer. O primeiro deles é a consolação pela certeza da continuidade da vida. Então é isso, é essa segurança de que eu falava agora há pouco, essa firmeza, essa certeza de que nós continuamos vivos sempre, de que na bem da verdade só existe vida. O segundo ponto também é a ideia do conforto pela esperança do reencontro com pessoas amadas. Mesmo, vamos pensar naquela metáfora lá que eu utilizei da prisão, né? Muito embora a indivíduo que a gente cativou, que a gente gosta tanto, saiu, mas algum dia também vai ser possível, vai ser permitido que a gente também saia dessa prisão e, portanto, a gente vai poder reencontrar aquelas pessoas amadas. E é assim também que acontece do ponto de vista espiritual. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter a possibilidade de reencontrar essas pessoas. E o último ponto, que é o que eu destaco como o mais relevante de todos eles, que é a gente, de fato, cultivar os valores que realmente importam para o retorno à verdadeira vida. As pessoas que já passaram por uma IQM, que já tiveram uma doença que colocou face a face com a morte, colocou de frente a finitude da vida, elas quase sempre destacam a ressignificação dos valores, a reconfiguração do entendimento do que é a vida e do que é viver. Então, que a gente não espere que isso aconteça em nossas vidas. A gente não precisava, por exemplo, necessariamente de uma pandemia para poder nos mostrar o quanto que é necessário que a gente se cuide de nós mesmos, que a gente cuide um do outro. O Espiritismo e Jesus Cristo já estão falando isso há zilhares de anos, mas a gente, infelizmente, não se atenta, e aí é forçoso que a própria natureza, que as próprias leis naturais nos forcem a pensar sobre isso. Eu vou pedir para Jana dar 2 pulos de slides por conta do nosso tempo, que é para destacar, pode passar todos esses, são 4 pontos, mas eu acho que estão muito bem abordados, que é esse cartaz. Eu recomendei vários livros, mas eu queria, né, para quem não assistiu, eu acredito que muita gente já tenha assistido, mas para quem não teve oportunidade ainda de assistir essa animação, é um filme lindíssimo, é infantil, mas eu diria que vai fazer muito adulto se emocionar, com certeza, porque é um filme que fala sobre vida e morte. E na bem da verdade, eu diria que fala mais de vida. E não é à toa que, pelo menos, né, no título em português, eles deram Viva, a Vida é uma Festa. É uma história muito bacana que nos ensina exatamente a ideia de que eu falei agora há pouco, que foi destacado pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Que quanto houver pessoas é, contando a nossa história, e enquanto a gente estiver, as nossas memórias estiverem fazendo diferença na vida dessas pessoas, nós continuaremos vivendo. Então, quem puder, tiver a oportunidade, assistam esse filme, porque ele é muito, muito, muito mesmo. Eu vou encerrar nossa reflexão trazendo uma última mensagem que também está aí na apresentação para vocês,
que é uma mensagem do Espírito Augusto Oliveira, pela psicografia do Chico, que está no livro Orvalho de Luz. Essa mensagem ela é intitulada Da Verdade e do Perdão, e ela começa assim: Verdade lembra uma estrela, quebrada em montão de lodo. Cada pessoa que a busca encontra parte do todo. Eis a norma da vingança, de formação garantida: desculpar sem condições a quem nos golpeia a vida. Não olhes faltas alheias. Na terra ou em qualquer lugar, não há ninguém que não tenha alguma conta a pagar. Recebe sem amargura separação e insucesso. Se não houvesse mudança, não haveria progresso. Ensinamento que a vida expõe sem qualquer disfarce. Ninguém procure prender quem procure libertar-se. Se sofres, pensa no tempo, o sábio, sereno e mudo, entrega as mágoas ao tempo, que o tempo resolve tudo. Muito, muito obrigado. Querido Mestre Jesus, nós queremos agradecer profundamente pela oportunidade, a oportunidade que se abre diante do sol que nasce e que se põe, a oportunidade que se abre todos os dias quando abrimos nossos olhos, a oportunidade que se lança nos momentos com as pessoas queridas e amadas, a oportunidade que se assinala todas as vezes que temos o ensejo de aprender com as lições da vida. Queremos agradecer, Senhor, pelo amparo dispensado a todos nós, invariavelmente, no nosso dia a dia, nas escolhas, nos momentos difíceis. Queremos pedir, Mestre, que essas bênçãos, que essas intuições, elas permaneçam e se tornem ainda mais receptivas, ainda mais familiares para nós, a fim de que tenhamos força, encorajamento, firmeza de propósito para os desafios que a vida nos oferece cotidianamente. Que essas bênçãos, Senhor, possam inundar os nossos corações, as nossas mentes e reenergizar os nossos espíritos, no sentido de buscarmos, portanto, forças, ânimos, propósitos para seguirmos em frente. Pedimos, Mestre, que a sua luz possa nos envolver e envolver todos os companheiros que dela necessitem. Muitíssimo obrigado.